Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com ânimo cruel, astuto e rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam dominar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar, com ele reinaremos. Eu estou aqui, pessoal, com meu amigo Paulo Roberto Pedroso. O Paulo Pedroso, ele é professor, é pastor, teólogo, protestante, e de quem eu tenho a honra de compartilhar muito da vida, né, com ele também, na igreja, nas questões eclesiásticas, aí, umas bem bacanas, outras nem tanto, né, Paulo? Isso mesmo. E diante dessa coisa protestante, né, nada melhor do que falar de Martinho Lutero e da letra de Castelo Forte, que eu acabei de ler aí para vocês. Foi uma letra composta em 1529, que virou um hino muito cantado pelas nossas igrejas aí, né, Paulo? Então, Paulo, ó, não é entrevista, né? Nós vamos conversar aqui um pouco. Eu falei um pouco de você, mas é o que eu digo sempre. Você sabe mais de você do que eu mesmo. Então, por favor, fala para o pessoal um pouco mais aí da sua formação, da sua experiência, para a galera que não conhece você conhecer um pouco mais aí dessa importância do seu trabalho, da sua formação, da sua atuação. Poxa, Sandro, que bacana, é muito legal estar conversando com você sobre esse e outros temas. Hoje eu estava pensando um pouco, cara, há quanto tempo nós nos conhecemos, né? Faz bastante tempo, Sandro. Nós Paz. participamos aí um da vida do outro aí em momentos muito É, importantes da nossa formação, eu acho. E, enfim, é uma alegria muito grande estar compartilhando hoje com você algumas ideias e saber que você é um parceiro das ciências da linguagem, né? O uso das palavras, coisas que me encantam desde sempre. Olha, falar sobre... Você pediu para eu complementar informações sobre mim, né? Mas, na verdade, assim, assim como acho que aconteceu com você também, a minha porta de entrada aquilo que me despertou do sonho dogmático, como diria o Kant, né? Foi a é. teologia, né? Nós fomos para o seminário e tal, estudamos teologia, e isso foi muito importante para minha formação, porque abriu portas, né? Me despertou para muita coisa. E da teologia eu fui seduzido para a filosofia. A filosofia foi a minha grande entretenimento da minha vida, né? E na filosofia, rapaz, eu consegui associar os estudos da Reforma Protestante com ética e filosofia política, né? Porque a política é o meu campo de atuação. Eu sou um leitor, né? Tento ser um intérprete do momento político e tal. E aí acabei fazendo mestrado, doutorado, tive a oportunidade de fazer um estágio fora do Brasil, né? Na Universidade de Paris, mas tudo voltado assim a essa questão da política e da filosofia. Para mim foi uma coisa curiosa, Sandro, porque eu estudei na USP, né, aqui em São Paulo, e a USP o departamento de filosofia da USP é a encarnação do laicismo absoluto, né? Assim, não há nenhuma possibilidade de você estudar religião no departamento de filosofia, a não ser como uma curiosidade exótica de um deslize do ser humano e tal, né? Assim, e aí eu consegui, rapaz, não sei se por mérito ou por cansaço do pessoal que me circulava lá, eu consegui fazer toda essa trajetória na USP, né, no departamento de filosofia.
Hoje eu trabalho dando aulas de filosofia, né, numa faculdade particular e trabalho com a linguagem também, né? Legal. Eu disse a você que nós temos isso em comum, né? Sim. Eu leciono língua portuguesa e inglês, né? Que é Aí, uma outra filosofia, formação minha. linguagem, você passeia ali por Wittgenstein também ou não? Não, cara, não Não, chego né? a tanto, não. Não, meu negócio é mais. Não é na Vai que junta filosofia uma da coisa com linguagem, né? outra. Não, Ok, pois é. Mas é isso. Então, a experiência, você falou que a experiência né, do livro e tal, que a gente vai conversar um pouquinho, sim. faz parte dessa história, cara, faz parte dessa história. Então, é sempre bom conversar sobre isso, né? Junta uma coisa com outra, né, Paulo? Eu acho que assim, É, junta igreja, junta filosofia, junta política, a situação que a sim. gente vive espelhada também com experiências de outros séculos, né? Que acaba também trazendo para nós uma possibilidade de avaliar a realidade com essa experiência, né? E o Pois, legal é porque hoje nós estamos vivendo essa coisa, igreja, política, religião, né, filosofia, bem acentuada dos tempos de hoje, né? Acho que vai ser difícil não fugir disso daí, né? Vai ser bem difícil fugir disso daí. você vê, rapaz, um amigo nosso em comum, né, o Francisco, ele Assim, achou no meu leite. livro, ele achou no meu livro lá numa. Nem eu tinha tido essa ideia, né? Quando ele foi divulgar o texto, ele achou uma citação, né, dizendo no meu livro sobre os governantes que não fazem jus à sua condição de governante, e Sim, parecia que ele estava escrevendo, parecia que ele estava tirando do jornal, né, do Jornal do Dia e colocando, mas não, é do século XVI, cara. claro, olha aí. Então isso foi uma coisa bem. Acho que assim a gente encontra muitas outras coisas, né? Enfim. Exato, exato. Tem um livro do André também, pastor da IPI, amigo meu, não sei se você conhece André Oliveira, ele escreveu sobre Conheci pelo livro de Goiás. nazismo e religião. Ele me escreveu outro dia. Pois é, então, é esse. Eu quero fazer também uma para divulgar esse livro do André, que é tão importante também atualmente hoje, né? Mas, bom, a gente está falando de livro, né, Paulo? Eu quero mostrar então para o pessoal aí. Uhum. Eu não lido bem colocar as coisas na frente da câmera, olha lá, mas agora eu Tá bom, consegui, né? agora tá bom. Acho Estão que tá vendo aí? pegando bem. Reforma e Resistência no século XVI. E aí o nomezinho do Paulo Roberto Pedroso Rocha, Uhum. certo? Esse livro aqui acabou de ser lançado aí, né, Paulo? Tem pouco tempo, Isso. né, que ele está no mercado aí, vocês encontram. E, olha, nada melhor do que a gente falar hoje, então, sobre as três palavrinhas que eu sempre uso aí, né? Eu faço essa trindade de palavras, né, Paulo? Então, Hum. falar um pouco aí de reforma, de protestantismo, de resistência, né? Nós que somos protestantes, meu Deus do céu, e aí tanta mistura no nosso mundo hoje. E aí eu coloquei um pouco, né, Paulo, para a gente bater um papo sobre esse tema aqui e relacionar isso com a nossa atualidade hoje, né? Brincando assim, né, com os pensamentos e as palavras. Você vê alguma aproximação da necessidade de reforma, como aconteceu no século XVI, observando a igreja hoje, ainda que a gente já saiba que a resposta disso até é bastante óbvia, né? Mas, assim, claro, como que você relacionaria os problemas, as situações que ocorreram lá com o que ocorre hoje? A gente sabe que a igreja reformada é sempre se reformando, né? Sempre precisa para ela ficar atualizada. Mas, caramba, aquela situação que ocorreu lá, algumas coisas hoje, talvez você recobrando, né? Nem todo mundo que está vendo a gente, que vai ver a gente, Uhum. vai ter essa afinidade com a reforma do século XVI, né? Às vezes até crente mesmo, né, Paulo? É. Então, aí você faz essa ponte para a gente entender toda aquela bulha lá que pode, talvez, iluminar a nossa atuação hoje, a nossa vida hoje, né? Então, Sandro, é interessante isso, né? Porque eu tenho uma leitura da reforma, até vou falar um pouquinho sobre isso de maneira assim mais didática, né? Um pouco, talvez não seja muito protestante na leitura da reforma Uhum. protestante. Porque assim, a, a reforma protestante, a reforma luterana, vamos chamar dessa forma, né? Ela foi a reforma dos príncipes, né? Ela Claro, tem uma questão de classe, muito, ainda que seja um pouco anacrônico falar em classe social no século XVI, no sentido marxista, pelo menos não tinha, né?
Mas ela foi uma reforma de classe, ela foi uma reforma dos príncipes, de pessoas interessadas em manter uma certa independência ante o poder constituído e tal. E Lutero era um grande teólogo, né? Então eu acho que as coisas se juntaram ali, né? Uhum, O que Marx chamaria de condições objetivas e condições subjetivas. As duas estavam uhum, dadas, né? Agora, é interessante quando a gente pensa, por exemplo, nas condições que eram objetivas, né? Que é a pergunta que você me fez, né? A sugestão para a gente debater, né? Não a pergunta, a sugestão para a gente debater. Porque é o seguinte, uhum, a igreja cristã, né, tinha passado já por algumas experiências de divisão, né, uma tensão política, e é curioso que houve reformadores que não deram muito certo antes de Lutero, né? Não deram muito certo assim no sucesso do empreendimento. Mas Lutero não, uhum. Lutero era um cara bem posicionado, um cara professor universitário, digamos Sim. assim, né? Ele era um teólogo, assim, um exegeta, um cara que conhecia o hebraico e tal, enfim. Agora, é curioso porque ele tem lado, né? Ele tem um partido. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo agora para um jornal, para o Estandarte, né? Que é o jornal da Igreja Presbiteriana Sim, da Independente. IPI. Uhum, Eles me convidaram para escrever um artigo sobre fé e política, né? E eu fiz um comentário ali, né? Que é o seguinte, que tem um filme, cara, tem um filme. Como é que eu falo sobre fé e política? Eu falei sobre um livro, um filme e uma música, né? Foi uma uhum, coisa meio... Então, o livro que eu comentei foi o livro do João Dias, né? Foi nosso colega e tal. A música é, foi uma questão, uma música do Chico Buarque e tal, mas o filme que eu queria comentar foi o filme Lutero. E tem uma cena uhum. lá, muito interessante, um filme já antigo, né? Em que o Lutero passa pelos campos, né, lá da Alemanha, logo depois da revolta dos camponeses, né, Sim. liderada pelo Thomas Müntzer. E ele fica contrito, né? Ele fala, puxa vida, né? Nossa, né? Caramba, como é que isso aconteceu? Ficar triste. Aquilo só pode ter sido produzido por luterano, por gente assim interessada em, né, em exaltar a figura. O Lutero, na verdade, É, estimulou passar a um pano para perseguição. ele, né? Pois é, cara, entendeu? Então, por exemplo, as condições que estavam ali eram condições políticas colocadas dessa forma, Sim, mas a reforma protestante não foi um movimento popular. Isso tem que ser sim, entendido, né? claro. Até Porque a palavra protestante, né, Paulo? Todo mundo pensa que é hum, uma coisa e, na verdade, é uma outra ali. Eu vou deixar isso aí para exato, você, então é mas, uma coisa bem enfim, circunscrita na história e tal. claro. Eu acho que hoje, por exemplo, a igreja cristã, para falar do cristianismo, né? Lógico que a gente poderia estender isso a outras confissões, mas a igreja cristã ela perdeu um pouco a sua oportunidade, o seu, sabe, o seu momento oportuno, o seu kairos, né? O termo que a gente usa em teologia, Sim, porque ela não diz muito a que veio. Então, ela não é uma instituição capaz de promover a revolução, né? Nem de costumes, nem política. Ela hoje ela se institucionalizou muito demais e talvez ela não apresente reclames, né? Por exemplo, se você pegar o quadro político contemporâneo do Brasil e quando você fala religiosos, né? Evangélicos, protestantes, católicos, kardecistas, o que seja, quase que imediatamente você associa a figura dos conservadores, né? sim, O movimento conservador, ainda que haja, né, exceções, mas a extensa maioria está associada ao movimento conservador. Então, eu não sei, eu acredito que se as condições objetivas estão dadas para uma reforma, para uma revolução, faltam as condições subjetivas, isso é, o sujeito, as pessoas não reconhecem essa necessidade, né? sim, Não reconhecem essa sim. necessidade. Mas isso não é novo. Por exemplo, a gente trabalha lá no livro, no começo, a questão do Thomas Mintzer, né, que eu falei rapidamente, deixa eu só fazer um comentário um pouco mais pontual sobre ele. Não, mas Thomas Mintzer, essa era uma coisa que eu queria que você falasse mesmo. Então, é, não economiza, não. Porque você usa lá o Thomas Mintzer, né? Só uhum, para dar o gancho, né, Paulo? Eu sei que você já vai falar disso. Porque o Thomas Mintzer tem esse conceito de resistência, de revolução, que é inclusive uma parte lá no livro que você fala logo no começo, uhum, né? Então, aí
é o gancho legal, é a bola levantada para você meter a cabeça, porque pouca gente conhece o Thomas Müntzer, mas ele está ali naquele paralelo da época do Lutero, né? E ele resistindo, inclusive contra o pessoal que está do lado do Lutero, que gerou essa coisa campesina aí, camponesa, né? Que você citou aí. Então, acho que é legal essa retomada do Thomas Müntzer, porque ele, inclusive, pode ser alguém que hoje a gente compararia a uma pessoa que está sendo resistente ao que essa igreja que não diz a que veio, que você falou, que carrega só em si, dentro do conservadorismo, essa patética pauta de costumes. Sim, sim, Né? exato, Então, quer exato. dizer, só vem para a pauta de costumes, que é um contrassenso, muitas vezes, ao próprio Jesus Cristo, né? Enfim, eu acho que eu só queria dar esse gancho aí, porque o Thomas Müntzer é uma coisa primordial para a gente falar. Qual que é a situação histórica, né? É a seguinte, primeiro, só uma confissãozinha rápida, né? Há muitas maneiras de você trabalhar em ciências humanas. O caminho que eu escolhi, e que eu escolho nos meus trabalhos até hoje, é o caminho da história, da historiografia. Então, eu uso a história como um condão, um condutor das minhas reflexões, né? Então, para Ótimo. entender historicamente, né? Thomas Müntzer era um pastor de uma localidade chamada Zwickau, né, na Alemanha, e Thomas Müntzer fora, digamos, estimulado a ser sacerdote por Lutero. Então, Lutero praticamente coloca Thomas Müntzer na condição de pastor. Pô, meu, pastor no século XVI, assim, era uma coisa... Era quase que um saber nato, né? Não havia preparação, digamos, teórica, Sim, até porque não sim, havia... O movimento reformado era um movimento protestante, era um movimento sim. bem incipiente. Só que havia uma questão de fundo que era a seguinte, né? Você tem os camponeses, né, e os senhores de terra. A Alemanha, tal como a gente conhece, não existia, né? Você tinha o Sacro Império Romano Germânico, que era uma colcha de retalhos, né? E você tem um imperador, que é o Carlos V, que é um cara que Claro. tenta mais ou menos fazer uma, um acordo com Roma, né? Que era, enfim, os reinos católicos. Só que os príncipes eram príncipes, ou seja, eles eram donos das terras, eles eram aquilo que seriam os donos dos meios de produção, né? Sim. E camponês, meu caro, camponês, né, prejudicado desde sempre. O Thomas Müntzer, como um pregador, digamos, itinerante, colocado na condição de pastor, né, e aí muitas aspas, porque não havia uma igreja, digamos, institucionalizada a ponto de reconhecê-lo, ele se identifica com a pauta dos camponeses. Esse é o ponto, Sim. né? Sim. Até aí tudo bem, tal, aquela coisa de Jesus Cristo, né? O servo sofredor, enfim. O que nós temos do Müntzer hoje são sermões, Uhum. né? Que ele teria pregado, escrito e tal. Então ele era um cara diferenciado na medida que ele era alfabetizado, tinha lá alguma formação, mas não era um teólogo assim como Lutero. Mas ele se identifica com a pauta dos camponeses. Ao se identificar com a pauta dos camponeses, que era o que, na verdade? Os camponeses não estavam querendo a reforma agrária, não. Eles queriam, na verdade, uma redução da participação que a gente conhece até no latifúndio brasileiro, no sistema de meieiro. Então, a Uhum. terra é de um, o cara trabalha na terra, né, que é da outra pessoa, faz todo o trabalho e depois divide o produto. Uhum. Naquele momento, a relação era de 90 para 10, 90 para o dono da terra e 10 para o trabalhador. Sim. Eles queriam, né, eles reivindicavam uma condição minimamente melhor. Melhorar ali E, essa é, relação, né? e na condição sei lá, de um desastre natural, eles tinham que trabalhar na colheita seguinte para compensar que não teve. Quer dizer, era um negócio surreal. E o Mendes, então, né, se identifica com essa pauta, e há muitos camponeses que vão se identificando, né, nesse movimento, e eles tentam, então, um levante contra os príncipes. Só que, neste momento, os príncipes eles reagem com muita violência, né? Há um morticínio, Uhum. né? Então, eles passam a régua, assim, e Lutero, esse grande teólogo que eu reconheci várias vezes,
ele apoia um movimento de derrocada dos camponeses, né? Por isso que eu critiquei a cena do filme há pouco aqui. Veja, o Mintzer, nos trechos, né, que nós temos dos sermões do Mintzer, você vai encontrar situações que são situações de crítica ao que vai ser chamado mais adiante a Reforma dos Príncipes, que é a Sim. Reforma Luterana, né? Essa é uma identificação interessante, por quê? Porque ela é evangélica, na medida em que você toma o adjetivo gentílico, evangélico, como Sim. aquele que pertence ao evangelho, né? Aham. O reclame é evangélico, só que ele não é teológico. E aí é uma questão interessante pelo seguinte: todo mundo, quando fala de reforma protestante, imagina que Lutero e os outros reformadores, eles democratizaram a igreja, né? Isso é verdade até um ponto, né? Na verdade, eles organizaram a hierarquia, ou eles deram uma elasticidade à hierarquia. Sim. Por exemplo, o livre exame das escrituras, que é uma das coisas muito repetida entre os protestantes. É mais ou menos assim, né? O que Lutero orienta é que há mais pessoas preparadas para examinar as escrituras que não estão necessariamente no clero, mas têm que ser preparadas. Então, essa coisa que a gente vê nos movimentos religiosos mais assim populares, né, que o cara recebe uma inspiração qualquer e vai pregar, isso não é protestante, né? Porque Sim. não, aquilo não acontece, Sim. né? É, então, veja, o movimento dos camponeses foi visto como uma espécie de um levante pentecostal Aham. para a teologia do Lutero. E aí era legítimo, porque o que está por trás aí, na verdade, o meu livro tem esse nome aí, mas ele é o produto da tese de doutorado, e o nome original dele é o direito de resistência, porque o meu trabalho maior é sobre a figura do direito dos magistrados, né, que é o Theodore de Sim. Beze, que é o sucessor de Calvino lá em Genebra. O que Claro. é o direito de resistência? O direito de resistência é o seguinte: você tem o poder constituído, né, o rei. Então você obedece ao rei. No momento em que o rei ele se torna um tirano, aí é sua obrigação não só deixar de obedecer, mas como atuar para derrubá-lo. Muito bem. O Lutero não reconhecia nos príncipes naquele momento um tirano ou tiranos. Por quê? Sim. Sim. Porque eles estavam cumprindo o Claro. Estado de Direito, né, como se diz hoje. Era a E compreensão dele, né? O Minster entrou, exatamente, o Minster entrou nessa boleia aí. E aí a revolta, a reforma radical, né, como é considerado o trabalho do Minster, ele é demonizado pelos luteranos naquele Sim. instante, né? Até porque era como se você estivesse buscando um apoio no parlamento para poder continuar a reforma e tal. Enfim, a tese do livro, a minha proposta é a Paulo, seguinte: é E muito. a coisa com o Mídia foi bem feia mesmo, violenta, agressiva, Foi né? violento, foi de cortar a cabeça. Por que eu parei para te perguntar isso? Porque eu uma vez ganhei um CD Hum, de músicas e era tradicionais dessa tradição aí do Münzer, e o CD se chamava Wenn der Glaube Feuer fängt, que quer dizer em alemão, quando o crente pega fogo. é fogo, é. É, E isso não é pegar fogo pentecostal, não, é fogo de é verdade fogo, fogo mesmo. mesmo, né? Então, imagina, eles até hoje, né, que muita gente que carrega essa tradição, se diz o pessoal anabatista, outro diz que vem dos menonitas carregando isso, mas quer dizer, a gente sabe que essa história é meio tortuosa, você sabe isso muito melhor do que eu, Uhum. mas eles carregam ainda essa lembrança e às vezes eles até celebram, né, esses momentos horríveis, como o povo judeu que celebra a passagem da Páscoa e por aí vai, né? Exatamente. Esse recorte, então, é um recorte que a reforma procura, assim, esquecer um pouco, né? Porque Uhum. a figura do Mincer, por exemplo, caiu no ostracismo da academia. É, Se você pegar a produção teológica, a produção de história da igreja, de leitura da reforma, das grandes universidades europeias, né, de tradição protestante, você tem nada, quase nada sobre esse movimento. Tem o texto do Bloch, né, que eu cito no livro, né, o que é livro. Mincer e a Revolução. Uhum.
O uso do termo revolução, a gente sabe, por história, que está inapropriado, né? Porque, na verdade, não tem consciência de classe, né? Tem um reclame pontual, Sim, e aí você tem esse levante, mas é um massacre. Existe um massacre sim, e o movimento fica... É interessante que, digamos assim, a consequência disso, né? Uma nova chama, um novo fogo que pode se acender a partir daí, se aham, dá também pelos puritanos, anos mais tarde, né? E pelos avivalistas, né? Que a própria Igreja Luterana, anos mais tarde, vai ter que enfrentar esse movimento dos avivados, né? Dos corações aquecidos, que sim, eram pessoas que buscavam espiritualidade. Por quê? Teologicamente, para eles, a reforma protestante não seria uma reforma espiritualizada, porque não mexia na base, né? No conceito central do evangelho, que era estar ao lado dos humildes, dos pobres, sim, dos menos favorecidos, é. né? Você acha que que teve um avanço, Paulo? E aí, pensando já aí, já que você falou do Teodoro de Beza, aí, eu quero puxar também para o Calvino aí, com esse conceito que você trabalha também no livro, de providência divina com Calvino e direito de resistir com Teodoro de Beza. Você acha que o trabalho que Calvino fez lá em Genebra, ele pode ter sido um pouco de avanço? Claro, tem essa organização da igreja, a organização até da sociedade em si, né, de cuidar sistematicamente dos menos favorecidos. Você acha que aí os reformados, aí já na linha do Calvino, deu um avanço um pouco mais nesse sentido aí? A gente pode afirmar isso? Isso é possível? O caso de Genebra, né, o caso da cidade de Genebra é um caso pontual, né, porque é uma cidade controvertida. Calvino mesmo tem problemas na cidade de Genebra. Ele tem uma hora que ele é expulso de Genebra, pra você ter uma ideia, né? Depois Sim. volta. E ele nem Enfim, queria ficar, né? Ele atendeu aquele pedido carinhoso do Farel, Farel, que né? disse: Que Deus Deus te amaldiçoe amaldiçoe. seus estudos, se você, É, diante de tal necessidade, não queira ficar. E eu acho é, legal a frase de Calvino depois, né? É diante de tal, né, pedido, eu resolvi é. ficar, morrendo de medo, né? Mas ficou. Pois mas é um caso. Genebra acolhe, mas Genebra também exclui, né? Sim. Porque a gente tem que entender dentro do registro do século XVI, mas é claro, se você tivesse. Pega o caso do Serveto, por exemplo, né? Miguel de Serveto, que havia sido Ah, é. condenado Aí é o na, calo na do Calvino, né? Que exato, botam na aí na Inquisição conta dele. Espanhola. Mas você sabe que eu ouvi uma explicação uma vez de um estudioso de Calvino que pode parecer risível, mas faz sentido. Calvino foi misericordioso com o Serveto, porque ele havia sido condenado a tortura pela Inquisição Espanhola, a torturas, né? A sessões de Uhum. torturas e depois a uma espécie de guilhotina, né? A decepar a cabeça dele. Sim. E Calvino condenou a fogueira, que era um processo mais rápido, né? É, Então, considerando a situação da época, né? é. Mas há registros de que Calvino teria tentado demover Serveto das suas ideias, tendo visitado ele na cadeia, tá na Para prisão. evitar isso, né? É, é óbvio que isso aí, né, enfim, para nós não faz mais sentido hoje. Mas voltando à sua questão original, né? Eu acho que Genebra é um modelo republicano até. Não é o primeiro modelo republicano, o primeiro está lá em Roma e tal, né? Mas ele Claro. é um modelo republicano Mas depois do muitas coisas de Miguel. lá nós temos herança hoje, né, Paulo? Muitas coisas de lá, Ah, asilo, orfanato, caderneta de poupança, sim, Câmara de é, Vereadores, por exemplo. é. Que traz toda essa história em Genebra muito presente, né? Na É. figura do consistório e tal. Mas tem um detalhe que eu acho interessante, que é o seguinte, para nós que trabalhamos ciências da religião e tal, Calvino não era teólogo. Isso Uhum. faz muita diferença, né? Então, Calvino, ele era um leitor, sei lá, sistemático do texto da Bíblia, mas não era teólogo. Lutero era teólogo. Então, isso faz a diferença no sentido de que você, por exemplo, tem uma interpretação da sociedade mais apropriada a partir da teologia nos escritos de Lutero.
os escritos de Lutero são muito mais completos, né? Uhum. Teodoro de Beze, por exemplo, era um teólogo, né? Quem é Teodoro de Beze? Teodoro de Beze é o sucessor de Calvino em Genebra, Em no Genebra. consistório, né? Do conselho da cidade. E também é uma espécie de reitor, né, da Universidade de Genebra. Então, Uhum. Teodoro de Beze garante, né, é, a vida acadêmica, né, a vida pensante. Há Uhum. um texto do Teodoro de Beze, que é o Direito dos Magistrados, um texto de 1573, onde ele escreve, né, primeiro sob um pseudônimo, depois, numa segunda edição, ele assina, ele escreve essa tese que eu falei há pouco, de que, diante do tirano, é mais do que uma concessão, passa a ser um dever, a resistência ativa, Sim, né? Então, muito bem. isso equivaleria a perder a cabeça. O que confronta essa interpretação equivocada e forçada de Romanos 13 que se faz hoje, de orar pelas Ah, sim, é autoridades submissão às independentemente de qualquer autoridades. coisa. Só que não se percebe que ali Paulo já diz, a autoridade é constituída por Deus para fazer a vontade de Deus. Caso A não partir do faça, não momento, é concedido por Deus. Mas exatamente, eu sou obrigado a orar para que ele saia. Né? exatamente. Mas essa interpretação já era feita no século XVI, né? Esse era Exato. um mote dos, digamos, dos monarcômacos, né? Que E o bom nome essa desse força do movimento. BES aí, né, Paulo, que eu não conhecia. Então, o Teodoro de Beza, então, faz esse movimento, né? E você tem, por exemplo, situações em Paris, né, em que os reformados, né, os protestantes, mas reformados, eles panfletam a cidade, colam nos postos os panfletos, né, de Uhum. resistência, primeiro contra Francisco I, depois contra os seus sucessores, Carlos IX e tal, até encontrarem a paz no reinado do Henrique IV, que é o cara que casa lá com a rainha Margot e faz Sim, assina o Edito de Nantes, que depois vai ser revogado pelo Luís XIV. Mas, é, veja, é sempre uma situação de tensão. Uma claro. situação de tensão, por quê? É impossível separar a discussão política da discussão teológica, da militância da igreja, né? Sim. Porque se por um lado, né, você tem assim dogmas, fé, interpretação metafísica, tudo isso faz um corpo, digamos, da teologia enquanto tal, é impossível separar isso da militância, no caso do cristianismo, pelo menos, né? Claro, claro. Então, você tem essa tensão sempre viva, né? Sempre se renovando, sempre se apresentando. A própria Quando... Companhia de Jesus lidou com isso, né, Paulo? Exato, Jesus e os 12 lá, né, no Império A Romano aquele Companhia de monte. Jesus, você fala não os jesuítas, É, o Jesus é, mesmo. é, Ah, tá. é. A galera que andava com Jesus, é melhor Isso, falar assim, assim. para não remeter a outras pairagens aí. Outras companhias, né? É, Então, veja, quando a gente fala assim, reforma, que no texto do livro, né, o título, Reforma e Resistência, é nesse uhum. sentido, né? No sentido de resistir ao poder constituído na medida em que ele se apresenta como tirano. Mostrar de novo. Exato, né? Na medida que ele se apresenta como tirano. E aí, Sandra, eu acho que assim é muito difícil a gente conversar sobre esse assunto sem remeter à atualidade, sem remeter ao que a gente está vivendo, por exemplo, no tempo presente na América do Sul, no Brasil, né? No mundo como um todo, É, essa onda de conservadorismo que a gente assiste no mundo, né? Que a gente vê esses reacionários, e o caso pontual do caso Brasil, em que é um país que você perdeu a identidade, por exemplo, né? Então você aham. tem indicadores horríveis, e pensando teologicamente nisso, você vê pessoas que sustentam esse regime, digamos, de opressão, pretensamente associadas à mensagem do evangelho, por exemplo. Mas isso Sim, não faz nenhum sentido, não há possibilidade de não você, há possibilidade. né, É manter um discurso incompatível, racional, é totalmente contraditório. incompatível. É, pois é, Paulo. Eu acho que a gente, se deixar, a gente fica aqui a noite toda, né? Mas É, nós temos que dar um ponto final. Eu quero falar para quem está assistindo, que eu vou pedir ao Paulo depois para me mandar, Paulo, para eu uhum, botar o link de quem quiser adquirir o livro. tá bom. Vou ver se eu acho também
já que você falou do estandarte, se eu não me engano, saiu nessa última edição, não foi? É, outubro agora. Então, eu vou fazer vou recobrar aí o link dele também, vou colocar junto, porque aí quem Uhum. quiser dar uma lida no artigo lá, parece que a edição está dedicada muito a essa parte, né? Da É porque eu fé, acho que é o mês da política. reforma, né, e tal, então eles acabaram Exatamente. fazendo É, o um Ezio também dossiê parece que me temático. escreveu um texto sobre isso daí na Estandarte. Isso. Paulo, mais alguma coisa sobre o livro, sobre o tema, para a gente poder encerrar? Acho que Assim, eu fiquei só, caramba, né? Na hora que a gente pensa assim, era bom que fosse mais tempo. Mas, assim, abre um leque de curiosidade para o pessoal ler o livro, né? E procurar um pouco mais sobre o tema e deixar, eu acho que ficou a mensagem pastoral, né? Nós sim. não temos que compactuar com nada que não se pareça, pelo menos, com o Evangelho, seja antagônico a ele. Não vamos ser inocentes nesse ponto, né? O Teodoro de Beza aí já nos deu essa dica, né? É isso aí. Não, eu quero só agradecer essa oportunidade da gente conversar, né, matar um pouco a saudade, né, É, e estreitar os laços da nossa militância, porque se há uma coisa que nos caracteriza no Evangelho de Jesus Cristo é a militância pelo, né, agora falando mais na linha pastoral também, sim, é a claro. militância pelos menos, ao lado dos menos favorecidos, né, das pessoas Sim, que, né, não sim, têm vez nem voz sim. e necessitam dessa, né, eu acho que é uma missão que a gente acaba Uhum. incorporando. Quando a gente vai para a academia, né, você também sabe muito bem disso, há um universo, digamos, muito abstrato, né, em que a Sim. gente tenta decodificar, enfim, participar dele também, porque nós temos uma identidade com isso. E eu vejo na perspectiva da militância tudo isso, né? Ainda que a gente guarde aí diferentes posicionamentos exegéticos da Sim. política, ou ver diferentes saídas, né? Uhum. Mas eu acho que é uma coisa que nos reúne justamente a essa necessidade urgente, né, de se fazer profetas, né? Eu acho que os Exato. reformadores, mesmo com essas limitações, com as limitações que foram próprias do seu tempo, eles foram profetas à sua maneira, né? Então eu, como sempre, presto aqui a minha devoção a Lutero, mas a Thomas Winter também, a todos aqueles que deram a sua vida em prol de uma ideia. E isso Sim. começou com Jesus Cristo e não sei quando vai terminar, mas foi Pois é. uma grande oportunidade. Obrigado, Paulo, por esse momento e por pastoralmente, né? A gente poder ser exortado a se lembrar sempre daqueles que são os menos favorecidos, né? Jesus fez Sim, isso. Acho que nós podemos lembrar algumas categorias aqui. Os leprosos são uma categoria que é muito exemplar naquela época, né? Estavam afastados, inclusive fisicamente, né? Prostitutas foram faladas. E aí, para a gente também não perder, olha, até os publicanos Jesus Cristo deu é, dignidade a eles, né? Então, esses exemplos são muito bons que vieram passando por esses reformadores e precisam chegar até nós dentro das nossas igrejas, né? Então, muito obrigado, Paulo, de novo. Deixa um abraço para todo mundo, para você. E que vocês possam aí, depois eu vou deixar o link para adquirir o livro, tá? Abraço. tá Paulo, bem. Grande abração. abraço, Sandro. Até mais, Tchau. pessoal. Obrigado. Tchau.